Olá, é um prazer estarmos aqui novamente com o programa Nosso Centro, uma realização da USE Distrital Tucuruvi. Mande um e-mail para nós, para dirimir as suas dúvidas, tirar esse grilo da tua cuca aí. O nosso e-mail, programa Nosso Centro, @tvmundi.com.br. E o site da nossa USE Distrital Tucuruvi é usetucuruvi.org.br. E hoje nós estamos com um convidado muito especial, um conselheiro sentimental, Dr. Adão Nonato, hoje vai participar do nosso programa. E o nosso participante fixo do DOD da USE Tucuruvi, o Edmar, irá fazer seus cumprimentos. Olá, você de casa, é muito bom estar aqui, participar com você desses minutos preciosos em nossas vidas. Doutor Adão, cumprimente os nossos telespectadores e internautas. Alegria imensa estarmos aqui com vocês, né? Apesar do sarro desses dois brincalhões aqui, né? Conselheiro sentimental, eu não sei de onde eles tiraram isto, né? Eles vão ter que me explicar isso aí, tá? Mas é uma alegria imensa estar aqui outra vez na TV Mundi. Na verdade, né, Brito, o doutor Adão, ele é advogado, é psicólogo, psicanalista, tem uma lista de serviços prestados no Espiritismo muito grande, deu muitos cursos de expositor numa determinada época da vida dele, e na Rádio Boa Nova também tem uns programas que são esclarecedores e às vezes conselheiros, né? Porque eu escuto muito o programa dele na Rádio Boa Nova e eu vejo as pessoas lá, as mulheres, toda chorosa, contando os problemas. Eu imagino que capacidade que ele tem para ajudar essas pessoas a resolver o problema delas, hein, doutor Adão? Eu vou dizer uma coisa, Brito, você está sendo tendencioso. As mulheres, mas que cara, meu Deus do céu. Tem tanto homem que telefona chorando, você já assistiu. É ou não é verdade o que eu estou falando? Quem nunca sofreu de uma dor de amor. Exato, né? Então as pessoas... Quais os problemas principais dos seres humanos, meus queridos amigos? Os problemas principais são os problemas de relacionamento, né? É gente com gente. Então é por isso que as pessoas ligam sofrendo. E nós batemos papo com elas, só isso. À luz da doutrina, né? Exatamente. Hoje nós vamos comentar o que, Edmar? Está todo mundo comentando. Hoje é sobre educação. Educação. É aquela que a pessoa escolhe a profissão dela ou não? Não, é a educação como um todo. É que nós aqui dividimos a educação. Existe a educação formal, que é dada na escola, na faculdade, e então, a formal é na escola. A informal é no lar, é nos relacionamentos, é através do exemplo. E aí entra a moral. Os homens fazem essa separação, mas no Livro dos Espíritos não existe essa separação. E lá se coloca que antes da educação intelectual deve ser dada a educação moral, né, doutor Adão? Que é segundo o Livro dos Espíritos, é o conjunto de hábitos, né, adquiridos. Sim. Educação. O que o senhor acha dessa divisão ainda existente? A escola é uma excelente escola, se forma bem o aluno, ele consegue passar numa prova, num teste, e não se preocupa se aquele excelente aluno será um excelente profissional, ético e no sentido moral também. O que você acha dessa avaliação hoje da escola? É interessante, da faculdade? É interessante essa colocação. Eu não sei quanto tempo nós vamos ter para falar, mas nós passamos o domingo inteiro num evento do Fórum Unilux sobre religiões para a paz. Para a paz. E o que mais as pessoas perguntaram, no final nós tivemos um painel, tinha mais de 20 dirigentes de religiões, 20 líderes religiosos respondendo perguntas do público. O que mais se perguntou foi exatamente disso que você falou. Relacionamento, educação, culpa, violência e a paz. Como é que a paz vai para o espaço com isso aí? Foi no Unilux. Unilux, né? E o que nós falamos lá, né? Eu acabei fazendo uma palestra também, das 5 palestras e esse fórum de debates no final, o dia inteiro. O que nós falamos?
que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. É o primeiro capítulo do Gênesis. É verdade. O homem foi criado e Deus criou o homem, sexto dia. Certo. Né? E Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança os criou, macho e fêmea os criou. E é uma coisa fantástica, porque no primeiro dia Deus cria, no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto. Tá? E quando chega no fim do dia, ele faz uma auditoria na criação. Aí ele está sempre registrado, ele viu que a sua obra era boa. A obra daquele dia era boa. Aquele dia. Quando chega no sexto dia, que ele fala, vamos criar o homem, no fim do dia ele faz uma auditoria. E ele não diz que a obra dele é boa. Ele diz assim, ele viu que a sua obra era muito boa. Muito boa. Então eu sempre falo, você que está aí vendo e ouvindo, tem o direito de falar que você é alguma coisa de ruim, de negativo? Não. Quem é que pode dizer que não é uma coisa muito boa? Então diz que é uma coisa muito boa. Isso é o que nós espíritas chamamos de criação do princípio inteligente. Sim. Que a maioria das outras religiões não leva em consideração essa distinção. Depois que Deus criou tudo, já no jardim do Éden, isso já era no segundo capítulo do Gênesis, e diz lá que ele criou o homem, do pó da terra o criou e insuflou nas suas narinas o sopro de vidas, que é a criação do Adão. Que aí se apegam dizendo que o ser humano começou aquela hora. Naquela hora, no Adão não, o ser humano é espírito. Não, eu sei, eterno. É o que dizem. Sim, é o que dizem. E depois está escrito mais adiante, tu és pó e em pó te tornarás. Eu sempre digo, a imagem e semelhança de Deus nunca vai virar pó. Nunca irá. Não pode. Não. Então, por que é que foi colocado o espírito na matéria? E a palavra Satanás quer dizer opositor. Opositor. Matéria é a oposição. Para quê? Para que o homem manifeste a imagem e semelhança de Deus. Tá entendendo? Para que manifeste a divindade. A matéria é um desafio para você manifestar a divindade. Então você tem desafios. Aí você tem uma parte que é matéria e a parte espiritual que anima essa matéria. E como é que você vai fazer isso? Através da evolução. Mas na evolução, o que é que nós fazemos? Na evolução nós vamos nos apegando, nós nos esquecemos, quando encarnados, da nossa essência divina. E vamos nos apegando às coisas materiais. Até que chega Jesus e diz assim, olha, buscar primeiro o reino dos céus, o mais se vos dará por acréscimo. Não se pode servir a Deus e ao mundo, compreende? Não se pode servir a dois senhores. Olha, procure o reino dos céus, o mais vai se dar por acréscimo a vocês. Entesourar tesouros nos céus, isso aí, tudo que você... O rico insensato, que diz assim, oba, agora eu estou com o barracão cheio de fortuna, e a minha alma, noite... minha alma vai se regalar por muito tempo. E você vai ouvir, louco, esta noite pedirei a tua alma. E o que ajuntaste para quem será? Então, é necessário que a gente nasça, criança, cresça, envelheça e morra, para se desapegar do material. Renasce a criança para ser suscetível de ser educada. Cresce, aí a gente depende de papai e mamãe, até que chega lá para a adolescência, começa a brigar, até que tem que andar com as próprias pernas, que não deixar pai e mãe, por amor de mim, não é digno de mim, e vai ter que andar até começar a ter a capacidade de, poxa, eu estou me apegando por quê nisso aqui? Isso não vale nada. Então começa a ter uma postura de Pedro, do apóstolo Pedro. Morro todos os dias para renascer no Senhor. Aí não precisa de ficar morrendo tantas e tantas vezes e renascer tantas vezes. Uma vida, você pode morrer a cada dia, ou seja, vai se desapegando. Mas eu achei interessante que o senhor falou que Deus viu a sua obra e achou que era boa. E lá adiante, lá na Gênesis, está assim, quando Noé estava fazendo a arca, que ele se arrependeu de ter criado o homem e acabou com toda a raça humana e deixou só a família do Noé. Pois é, essa história de que Deus se arrependeu de ter criado o homem, sempre fala-se da fúria, da ira divina. Deus dos exércitos. Deus dos exércitos, sabe? Quer dizer, sabe quem é o Deus dos exércitos? O Deus que nós criamos. Quando diz assim, Deus vai te julgar, vai mesmo, mas dentro de você. A consciência da pessoa. É aquilo que o Kardec explicitou bem quando ele pergunta, na terceira parte do Livro dos Espíritos, falando sobre as leis morais, ele está falando sobre a lei natural, e ele pergunta, os Espíritos estão falando sobre a lei, e ele pergunta, onde é que está escrita a lei de Deus? E a resposta é, na consciência. É verdade.
Isso. Então, dentro da consciência, Deus é a lei na nossa consciência, Deus está em nós. Se você foi feito à imagem e semelhança de Deus, nossa, você foi feito de uma essência divina. Por isso que Jesus diz, sois deuses. E o reino de Deus está dentro de vós. Temos que manifestar isso. Então, doutor Adão, nós falamos de educação, mas acabamos falando dela criação. Como um todo, desde o processo da reencarnação, desde o contato da semelhança com Deus, que é o Espírito, com a matéria que vai voltará ao pó. Né? E essa oposição vem no processo educativo, reeducativo, reencarnando várias vezes, a gente continua... Continua logo em seguida, porque tem aquele ditado popular que diz assim, o homem nasce, cresce, fica bobo e casa. Não. Não é esse ditado popular que dizem? Dizem, né? Mas já é verdade. Mas já tem um intervalo, a gente conta a piada depois. Depois do intervalo.